Um cavaleiro ou espada imperial deve ser um homem absolutamente leal ao seu país, que expressa lealdade ao seu mestre e é muito obediente. Mas, na realidade, uma vida assim só existia nos romances, pois o salário do cavaleiro era usado para divertimento e gratificação pessoal, e havia muitas pessoas que procuravam o poder e a promoção por meios desonestos, ou que usavam bem o seu título na sociedade aristocrática. E, eventualmente, uma posição tão nobre como a de cavaleiro perdeu o seu significado original. Mas entre todos esses cavaleiros, havia uma rapariga chamada Sigrid. E ela podia orgulhar-se do seu privilégio a par dos oficiais, pois era uma verdadeira mestra do seu ofício, e Sigrid foi a primeira mulher mestre. E foi tão bem-sucedida como cavaleira que o próprio imperador a nomeou sua cavaleira. E Sigrid jurou mais lealdade ao imperador do que qualquer outra pessoa. Por isso, nos dias de serviço, não havia misericórdia para quem desobedecesse às leis do imperador ou à sua vontade. Por isso, Sigrid fazia tudo o que o imperador queria que ela fizesse, mesmo que isso significasse matar pobres inocentes. E foi assim que, à beira da morte, uma mulher perguntou a Sigrid se ela não sentia mesmo remorsos pelo facto de... Mas Sigrid era realmente um exemplo entre os cavaleiros que obedeciam às ordens sem questionar. Sigrid era um verdadeiro exemplo entre os cavaleiros que obedeciam às ordens sem questionar, e era também uma vergonha para todos os que não eram cavaleiros, pois era considerada demasiado correta por todos e muitos até desprezavam esta rapariga, e diziam que era o cão do imperador. Mas Sigrid não se deixou intimidar, e foi uma grande alegria para ela ter sido armada cavaleira pelo próprio imperador. E a rapariga acreditou até ao fim, mas era preciso perceber que só existia um cavaleiro adequado por causa da família real. Por isso, quando foi necessário, o imperador considerou Sigrid culpada e condenou-a à morte. E a rapariga tremia enquanto a sentença era lida. Não compreendia como tinha ido parar ali, pois nunca tinha traído o imperador e estava inocente. E lembrou-se que o imperador, olhando para ela, tinha ordenado a Sigrid que morresse por ele e fosse castigada com a morte. No final, foi assim que a rapariga morreu, e a sua morte não foi claramente uma morte orgulhosa. Mas quando acordou, viu que estava bem e que o seu pescoço estava no sítio, pelo que presumiu que já estava no além. Mas quando olhou à volta do quarto, apercebeu-se de que não era como a vida depois da morte, mas mais como a casa onde Sigrid tinha vivido antes. Mas ela tinha consciência de que, num sonho normal, não poderia haver sensações tão evidentes da sua própria morte. Sigrid Ankertna foi para a rua, e ao olhar para a zona onde se encontrava, apercebeu-se de que não só a sua casa era parecida, como também o beco, e absolutamente tudo se assemelhava ao mundo real. Sigrid refletiu então que o outro mundo não era realmente diferente do mundo real, e que agora iria continuar a sua vida após a morte. Mas foi descoberta pelos guardas que, a contragosto, perguntaram o que é que Sigrid Ankertna estava a fazer na rua durante o recolher obrigatório. E depois ordenaram que a amarrassem para a levarem para a segurança. Mas, no final, ao ver o capitão, que não se apercebeu do que Sigrid Ankertna tinha esquecido durante a noite, pensou que ele podia muito bem ter morrido. Mas o capitão ficou loucamente surpreendido com tal pergunta porque era demasiado repentina. Mas Sigrid Ankertna estava convencida de que tinha vindo para o submundo e que agora conhecia o seu capitão. E até os guardas que trouxeram Sigrid Ankertna ficaram surpreendidos com tal afirmação. Mas, olhando para o capitão, Sigrid explicou que era uma pessoa morta que tinha vindo do além e que tinha sido decapitada há pouco tempo. Mas, surpreendido com as suas palavras, o capitão perguntou-se se Sigrid teria tido um sonho mau. Mas Sigrid Ankertna tinha a certeza de que era real, pois até se lembrava das sensações quando lhe tinham tirado a cabeça, e o capitão começou a suspeitar que Sigrid Ankertna poderia ter bebido álcool ou tomado comprimidos, mas ele sabia que ela não era o tipo de pessoa que se comportaria assim. O capitão começou a suspeitar que Sigrid Ankertna poderia ter bebido álcool ou tomado alguns comprimidos, mas sabia que ela não era do tipo de pessoa que se comportaria assim, pois era demasiado correta, e por isso explicou a Sigrid que tal coisa não lhe poderia ter acontecido em particular, pois nunca seria suspeita de traição ou executada. O capitão, que não entendia por que é que ela estava a falar de uma coisa dessas, pensou mais tarde que talvez Sigrid tivesse sido enganada por algum feiticeiro e decidiu chamar o Morris. Mas quando Sigrid soube disso, não compreendeu tal decisão, pois Maurice tinha estado fora durante vários anos. E depois de pensar nisso, Sigrid Ankertna apercebeu-se de que se eles trabalhavam mesmo juntos,
Isso significava que os acontecimentos de há 5 anos atrás tinham sido retomados. Sigrid Ankertna lembrou-se que quando foi condenada à morte, Morris veio ter com ela e implorou-lhe em lágrimas que se salvasse, porque não acreditava que ela estivesse a planear uma traição, e ofereceu-lhe uma fuga da prisão. Prometeu que a ajudaria a sobreviver e pediu a Sigrid que não se comportasse como um verdadeiro cavaleiro, pelo menos por enquanto, porque ela não podia morrer assim. E repetiu vezes sem conta que acreditava na inocência de Sigrid. No final, Morris foi o único que acreditou na rapariga, mas apesar da sua fé, ela teve de morrer por causa do caso. O homem que entrava no escritório não conseguia acreditar que Sigrid pudesse violar o recolher obrigatório e pediu-lhes que, da próxima vez, inventassem uma mentira mais credível. Mas ela aproximou-se do homem e começou a examiná-lo, e viu que ele não tinha nenhuma cicatriz e que a sua cara parecia mais jovem. E então, o Morris, preocupado, olhou para Sigrid Ankertna e perguntou-lhe se ela estava bem, e pensou que tinha pensado que os guardas estavam a brincar com ele. Mas parecia que algo de estranho estava realmente a acontecer à rapariga. Mas, nesse momento, ela perguntou-lhe de repente a sua idade, e soube que ele tinha 25 anos, e Sigrid apercebeu-se de que, nesse caso, ela tinha agora 20 anos, e tinha recuado 5 anos. E depois começou a tirar a blusa, o que deixou Morris muito embaraçado, pois não estava à espera de algo assim. Mas, olhando para o seu lado, Sigrid Ankertna verificou que não havia nenhuma cicatriz que tivesse aparecido depois de uma das batalhas. E o Morris estava a tentar descobrir se a Sigrid tinha encontrado alguém suspeito, como um feiticeiro ou uma bruxa, ou se tinha comido alguma coisa estranha. Mas ela, calmamente, pediu desculpa pelo incômodo e disse que estava bem porque era apenas um sonho. Mas Morris apercebeu-se logo que Sigrid estava demasiado excitada por se tratar de um mero sonho e que ela não era pessoa para agir de forma tão imprudente por causa de um pesadelo. Depois, Morris ofereceu a Sigrid que passasse a noite com ele, porque ela tinha sido apanhada por não ter bilhete de identidade, e Morris não queria que os guardas voltassem a trabalhar, pelo que ela podia passar a noite em casa dele. E ele achava que não a podia deixar assim, porque ela obviamente não estava bem. E assim, a pensativa Sigrid Ankertna concordou. Quando Sigrid chegou à casa de Morris, descobriu que a casa era completamente diferente do que tinha imaginado, pois até havia criadas. Mais tarde, Maurice mandou-a para o quarto de hóspedes e pediu-lhe, com um sorriso, que Sigrid descansasse bem desta vez e não tivesse pesadelos. A rapariga agradeceu e lamentou que Maurice tivesse sido acordado e obrigado a vir à estação por causa dela. Por fim, sozinha, Sigrid refletiu que tinha dado a sua lealdade ao homem que a tinha tentado matar. Mas, ao mesmo tempo, Maurice era o único que acreditava nela, e ela apercebeu-se de que tinha sido definitivamente decapitada e não compreendia por que razão tinha recuado exatamente 5 anos. Mas continuava a pensar que talvez tivesse sido um sonho mau e que tinha morrido, e agora estava apenas a dormir tranquilamente. Porque tinha muitos desejos que reprimiu durante toda a sua vida, Sigrid Ankertna, porque a vida de um cavaleiro deve ser preenchida com a prática do bem, e estava sempre a observar Maurice, que parecia estar a gozar a sua vida, bem como os nobres, que Sigrid sempre invejara. E só agora é que se apercebeu de como tinha sido tola. Afinal, tinha se preparado para uma vida de cavalaria e esperava ser aceite. Mas no final, tudo o que ela recebeu em troca do seu sofrimento foi traição. Por isso, apercebo-me de como foi tolo confiar no imperador e explorar atrás dele. E no fim, até o seu núcleo de Okoro lhe foi retirado. Mas depois disso, ela tentou invocar o seu núcleo de Okoro, e por um momento, a energia brilhou nas pontas dos seus dedos, que se dissiparam imediatamente. O que não era de estranhar, pois ela não tinha núcleo, mas podia usá-lo na mesma. E então Sigrid apercebeu-se da realidade do que estava a acontecer. Porque se era um sonho, então ela não podia usar o núcleo de Okoro e por isso tinha mesmo voltado atrás no tempo. E depois, apercebeu-se que só poderia aprender com um verdadeiro feiticeiro, como o grande feiticeiro do Palácio Imperial, Arkan. E embora este feiticeiro só seja famoso daqui a 3 anos, os seus poderes já devem estar no seu melhor. Por isso, Sigrid Ankertna queria encontrar-se com o feiticeiro, na esperança de poder mudar o seu futuro, pois não queria voltar a ter um fim tão miserável. De manhã, Sigrid saiu do quarto, o que não era esperado pela criada, que ficou muito assustada com o aparecimento súbito da rapariga. Esta, calmamente,
pediu desculpa por ter saído do quarto inesperadamente e explicou que ia ficar no quarto por uns tempos. Depois, quando a criada lhe disse que estava bem, Sigrid virou-se calmamente e saiu, e a rapariga desejou-lhe uma boa viagem. A princípio, Sigrid ficou surpreendida com tal tratamento e até quis repreendê-lo, como sempre fizera antes, mas agora apercebia-se de que, se tinha decidido mudar, não devia ter agido assim, e parecia que até a criada estava surpreendida com tal comportamento. Acabou por ir à segunda ordem um pouco mais tarde e pediu umas pequenas férias para poder descansar. Depois de sair do quarto do capitão, pensou que, aparentemente, se todos estavam exatamente iguais há 5 anos atrás, então ela era a única que se lembrava do futuro. E então perguntou-se se a única pessoa que tinha perdido poderia sobreviver. Mas, no momento seguinte, uma voz chamou-a, e ela apercebeu-se de que se tratava de uma voz muito familiar, que não ouvia há muito tempo e que Sigrid já não acreditava voltar a ouvir. Era Alquerto, que dizia com um sorriso que Sigrid não mudava as suas tradições e que era a primeira a vir trabalhar. E então Sigrid pensou no facto de que há 5 anos atrás, Alquerto ainda estava vivo e que era muito agradável voltar a ver a cara de um colega morto. E assim, mal conseguiu conter as lágrimas, aproximou-se dele e segurou-lhe nas mãos para se certificar de que estava vivo. Mas ao ver a surpresa dele, afastou-se calmamente e sorriu para assegurar a Alquerto que tudo estava bem. Depois disse que tinha ido de férias. Mas ao ouvir isto, Alquerto, em vez de ficar contente, ficou loucamente surpreendido e parecia não estar à espera de ouvir uma coisa destas. Sigrid era o tipo de pessoa que trabalhava mesmo nos feriados imperiais, e ele não tinha palavras para descrever as suas emoções. Por isso, perguntou sem jeito se era a sua amiga, porque ela não tinha tirado um dia de férias desde que tinha sido ferida. Sigrid limitou-se a olhar para Alquerto com um sorriso e a dizer-lhe que estava louca e orgulhosa dele, o que o deixou muito surpreendido e sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Por isso, começou a perguntar-se se seria a sua amiga, porque ela nunca lhe teria dito uma coisa dessas. Mas, ao ver a sua cara de assustado, ela riu-se, e então Alquerto começou a desconfiar cada vez mais que não era a sua namorada. Mas ela admitiu que só lhe apetecia dizer o que realmente sentia, porque estava sempre com ciúmes do rapaz por não ser uma rapariga nobre. Achava que Alquerto tinha tudo muito fácil, e só tinha ciúmes porque era demasiado tacanha, e envergonhava-se disso, porque Alquerto era o tipo de homem que se dava bem com qualquer pessoa e mantinha contato com Sigrid. E ela odiava-o secretamente por isso, até perceber que ninguém lhe falava sem desprezo, exceto o próprio Alquerto. E foi então que a rapariga se apercebeu que Alquerto era a pessoa que começava sempre uma conversa com ela e que estava sempre lá para ela. Por isso, pediu desculpa por tudo o que tinha acontecido entre eles. E apesar de saber como as suas palavras soavam estranhas, ficou grata por Alquerto ter sido sempre a pessoa que começou uma conversa com ela, porque estava mesmo agradecida. Mas depois Sigrid Ankertna apercebeu-se de que já tinha ficado demasiado tempo, despediu-se e quis ir descansar. Pensou que já tinha dito tudo o que queria dizer. Não queria arrepender-se depois. Mas, nesse momento, Alquerto agarrou-lhe no braço e perguntou-lhe se Sigrid tencionava mesmo ir embora, depois de tudo o que ela tinha dito. E depois, confusamente, comentou que também tinha ciúmes de Sigrid Ankertna, porque ele era naturalmente frívolo, e por isso não podia ser um exemplo de cavaleiro tão disciplinado como Sigrid Ankertna. Por isso, tinha sempre inveja, porque queria ser como ela. E depois, pelo que ouviu, a rapariga, que se mostrava muito desajeitada, agradeceu a Alquerto, enquanto ela própria tentava esconder o seu embaraço. E deu meia volta e começou a afastar-se. Depois refletiu que queria sempre ouvir falar de como era invejada por ser um modelo a seguir. Mas não estava mesmo à espera de o ouvir da boca de Alquerto. Foi a primeira vez que recebeu um elogio desses, e apercebeu-se de como era agradável. Morris acabou por chegar ao trabalho a essa hora e reparou que Sigrid tinha saído cedo, como de costume, sem sequer tomar o pequeno almoço. Mas, quando viu a rapariga, nem sequer a reconheceu de início por causa da sua expressão facial, porque parecia uma pessoa diferente, pelo que não percebeu o que se passava. E depois de olhar para o seu amigo Alquerto, Maurice perguntou-se por que é que ele estava agora parado no mesmo sítio como um louco apaixonado. Mas, depois de ter recuperado os sentidos, Alquerto perguntou receoso se Maurice tinha notado uma mudança em Sigrid. E pensando, Maurice confirmou a especulação do seu amigo,
pois Sigrid Ankertna parecia um pouco estranha e até tinha quebrado o recolher obrigatório recentemente por ter tido um sonho estranho. E quando ouviu isso, não conseguiu acreditar, porque a Sigrid nunca tinha feito nada disso. Mas depois, Alkerto contou ao seu amigo uma notícia ainda mais chocante. Sigrid tinha ido de férias, e era uma notícia impossível de acreditar. Sigrid acabou por ir para casa em silêncio e refletiu sobre o facto de nem sequer saber o que estava a fazer nos seus 45 dias de férias, porque nunca as tinha gozado. Mas no momento seguinte pensou na idade da sua cama, porque depois de ter dormido em casa do Maurice, apercebeu-se que não só a cama, mas também a mesa eram demasiado velhas. Depois disso, olhou para o armário e, obviamente, não ficou satisfeita com o que viu, pois só lá estavam algumas coisas, nomeadamente uma camisa e umas calças. E foi então que Sigrid se apercebeu que o seu quarto e o seu estilo de vida eram muito pobres, sobretudo quando comparados com os do Maurice. Afinal, ele tinha uma mansão muito luxuosa e acolhedora, e Sigrid apercebeu-se de que, se continuasse a viver naquele lugar, não seria diferente da sua vida passada. Mas apercebeu-se de que, obviamente, devia começar com comida, roupa e uma cama. Mas apercebeu-se de que, se a casa mudava, também mudava o que estava dentro dela. Ela tinha muita sorte porque sempre tinha poupado dinheiro, por isso decidiu escolher algo adequado para ela, mas demorou muito tempo a perceber que tipo de casa queria. Mas no momento seguinte, pensou que gostaria de ter um jardim. E depois a mulher explicou-lhe que poderia ser difícil para a Sigrid gerir uma casa com jardim. Mas é claro que ela vai gostar de olhar para ele, porque a casa vai ficar muito mais luminosa, e também se podem fazer lá festas de chá. E então Sigrid apercebeu-se que já tinha ouvido falar de algo assim, porque as senhoras estavam a fazer uma festa de chá, embora ela pensasse que as reuniões sociais eram realmente inúteis. Mas gostava de estar num lugar assim pelo menos uma vez. Mas, afinal, a casa que lhe ofereceram era demasiado cara e iria prejudicar demasiado o seu orçamento. Depois, a mulher pensou melhor e ofereceu a Sigrid Ankertna outra opção, porque tinha casas mais baratas, e deu-lhe a morada. E quando ela foi para essa morada, olhou à volta da sua casa, que não lhe pareceu assim tão má, e decidiu sair para dar uma vista de olhos. E depois, na casa, ouviu imediatamente o cheiro a sangue, que era claramente perceptível, e lembrou-se de que tinha sido avisada de que tinha havido um homicídio na casa. E a casa ainda não estava arrumada, mas a localização era boa e metade do preço em comparação com muitos edifícios semelhantes. E depois, Sigrid Ankertna afirmou que o jardim era muito bom, embora não estivesse arrumado. Mas lá dentro era óbvio que tinha havido um assassínio, porque a casa estava cheia de sangue e cheirava mal. E apercebeu-se de que, aparentemente, esta casa nem sequer tinha sido tentada a ser limpa e não percebia a razão. Por isso, continuou a observá-lo, e tudo estava bem até que ouviu um sussurro estranho quase acima do seu ouvido. E então, apercebeu-se que era uma energia fria que vinha diretamente da casa, e que isso significava que havia aqui um fantasma cheio de malícia. Então, quis pegar na espada, mas apercebeu-se que era inútil, porque uma espada normal não funcionaria contra um fantasma. No momento seguinte, o fantasma apareceu, e ela apercebeu-se de que, aparentemente, se tratava de um assassino que tinha matado um membro da família e depois morrido ele próprio. E então, Sigrid pensou no facto de que os fantasmas podiam ser eliminados com energia quente. E embora ela não fosse boa nisso, uma vez que ainda lhe faltava o núcleo de Okoro, mas este fantasma seria perfeito para a sua prática. Assim, Sigré reuniu toda a energia que podia, canalizou-a para o fantasma e este começou a desaparecer. Mas depois de um ataque destes, Sigrid começou a perder a visão e a cabeça começou a andar à roda. Passado algum tempo, Sigrid recuperou os sentidos e pensou no facto de ter aplicado demasiada energia. E como não esperava que fosse tão aborrecido, decidiu que tinha mesmo de praticar depois de ter a casa, para evitar que lhe acontecessem mais situações destas. E deu uma última vista de olhos pela casa e apercebeu-se de que podia obter um grande desconto na casa assombrada. Um pouco mais tarde, conseguiu finalmente um contrato a um preço mais baixo do que o de mercado, mas não deixava de ser uma despesa muito grande. E Sigrid nunca na sua vida tinha gasto tanto dinheiro consigo própria antes de voltar atrás no tempo. E vivia minimamente com as suas posses e poupava na casa, na comida, na roupa. Porque pensava que era assim que os cavaleiros eram. Mas ela viu a morte que a esperava se continuasse a viver assim.
E não era de todo a morte cavalheiresca que Sigrid pensava que seria. Então, apercebi-me que a única razão pela qual ela vivia era para mudar a sua vida. Mas ainda não sei exatamente como o fazer. Mas apercebeu-se que sempre tinha guardado todos os seus desejos até o seu regresso. Mas quando viu o vestido na loja, pensou como era bonito. Por isso, quis entrar na loja, porque ao olhar para todas as roupas, Sigrid Ankertna teve vontade de experimentar vestir algo assim, e ela não era uma conhecedora de moda, mas achava que as roupas eram muito bonitas e delicadas, e que as suas, por sua vez, estavam demasiado gastas. Por isso, tentou tranquilizar-se, dizendo que não queria um fato demasiado caro, mas que, se decidira mudar de vida, a começar pela comida, pela roupa e pela casa, devia pelo menos tentar escolher algo mais adequado. Algum tempo depois, Sigrid saiu com as suas roupas novas e refletiu, a contragosto, sobre o facto de as compras eleitorais terem sido muito aborrecidas, porque assim que entrou, o pessoal saltou-lhe logo em cima como um louco. E por isso, Sigrid ficou muito embaraçada. Mas, no final, uma mulher veio em seu auxílio e ordenou às funcionárias que parassem, pois o seu comportamento podia irritar a cliente. E foi graças a essa mulher que Sigrid pensou que tinha escolhido umas roupas muito boas para si. Mas agora, precisava também de comprar capas e sapatos novos, e o resto podia ficar para a próxima. À noite, Sigrid está em casa a pensar que mudar de vida não foi tão fácil como pensava. Mas tinha de começar a mudar, porque não queria voltar a ser tão patética como antes. Para que a nova casa não lhe parecesse estranha, Sigrid decidiu começar a limpá-la no dia seguinte e teria de lidar com o espírito antes de os empregados da limpeza lá chegarem. A mulher acabou por se explicar aos empregados, tentando dizer-lhes que não podia ajudá-los porque a casa tinha sido comprada e a limpeza era uma exigência para as pessoas que viviam na casa. Mas os empregados não percebiam como é que era suposto limparem aquela casa quando ela estava assombrada e ameaçava a sua segurança. E apesar de a mulher se ter apercebido de como era difícil, explicou que Sigrid Ankertna, que tinha comprado a casa, a tinha informado de que já não tinham de se preocupar com isso. Mas os trabalhadores não pareciam acreditar no que tinham ouvido, porque nunca ninguém tinha conseguido resolver o problema do fantasma. Mas avisaram que, se o problema se repetisse, não voltariam a trabalhar, mas seriam pagos como prometido. Mas, no final, quando os trabalhadores chegaram à casa de Sigrid, ficaram realmente chocados, de tal forma que até deixaram cair os objetos que seguravam, porque tinham visto uma cor brilhante e dourada a brilhar em todas as janelas do segundo andar, e por isso tremiam de medo, à espera de ver o que aconteceria a seguir. Mas quando Sigrid Ankertna saiu e os convidou a entrar, os homens sentiram imediatamente que a atmosfera da casa tinha mudado e sentiram-se muito mais calmos. Mas ainda assim, um empregado perguntou o que tinha acontecido ao fantasma, e Sigrid explicou calmamente que tinha resolvido o problema. Mas se encontrassem algo mais estranho, podiam recorrer a ela em qualquer altura. Assim, ao fim da tarde, os homens estavam prestes a ir-se embora depois do trabalho que tinham feito, pois tinham tirado todos os móveis velhos e inutilizáveis da casa e deviam voltar no dia seguinte. Mas mesmo assim, olhando à volta da casa, esta parecia muito melhor do que antes. E claro que ainda não estava completamente limpa, mas já estava boa. E depois, Sigrid pensou que, enquanto estava a arrumar a sala de estar, se sentia estranha, porque nunca tinha tido uma casa só para si. Mas agora, finalmente, tinha chegado e era um sítio que podia considerar verdadeiramente um lar. E pensou se esta casa poderia mudar a sua maneira de pensar e de viver. E depois voltou à memória daquela traição do imperador, pois não havia maneira de esquecer tanto golpe. E ainda contemplando o facto de que estava disposta a sacrificar a sua vida pelo imperador, mas não desta maneira, e não quando é acusada de traição, deixando-a com um estigma. E Sigrid, obviamente, não queria isso, e não entendia por que é que era acusada de traição, porque lhe tinham dito que ela matou o príncipe porque se aliou ao irmão dele para eliminar o primeiro herdeiro. E embora Sigrid não compreendesse tais estranhezas na gestão do poder, nomeadamente, no caso da morte do príncipe herdeiro, executar o segundo príncipe, que estava envolvido na sua morte. Afinal, não era rentável, porque os outros herdeiros não podiam ficar. Mas uma coisa era certa: Sigrid era apenas lixo neste jogo, do qual o imperador se podia livrar facilmente. Mas depois de não aguentar mais, acabou por chorar e confessar que só queria ser notada,
mas que os seus esforços eram inúteis. Por fim, depois de acalmar um pouco a sua alma com lágrimas e lavar as suas mágoas, Sigrid Ankertna apercebeu-se de que agora o imperador não tinha qualquer poder sobre ela. E embora ainda não estivesse preparada para tirar conclusões precipitadas, Sigrid Ankertna não queria continuar a ser tão fiel. E assim, para não se torturar com pensamentos complicados, Sigrid decidiu tratar da casa, e como resultado, alguns dias mais tarde, a sua casa tornou-se finalmente mais atraente. E assim, Sigrid pensou em convidar Maurice e Alquerto quando a sua casa fosse renovada. E Sigrid ficou satisfeita por a mudança não ter sido assim tão difícil. Afinal, todos os objetos necessários cabiam numa mala. Mas depois, Sigrid apercebeu-se que, apesar de ter comprado coisas novas, o seu armário era demasiado pequeno para uma pessoa normal. E Sigrid Ankertna acabou por ir novamente ao mesmo sítio para comprar algo que combinasse com as roupas que tinha comprado da última vez. E a consultora disse calmamente que, nesse caso, chamaria o gerente para a ajudar na escolha. Mas tudo isto estava a ser observado de lado por uma rapariga descontente, que não conseguia acreditar que estava a ver Sigrid Ankertna à sua frente. Olhou para ela com desdém e perguntou-se se Sigrid Ankertna, uma cavaleira modelo, teria aparecido num lugar assim, e supôs que ela tinha vindo aqui para comprar algumas roupas para a sua imagem pouco atraente. Era um membro da Segunda Ordem de Marizete, e também colega de Sigrid Ankertna. Mas Sigrid não ficou surpreendida com esta atitude e disse calmamente que tinha vindo aqui para comprar uma roupa barata, porque os preços aqui eram mais baixos do que na cidade. E ela já tinha comprado roupa aqui há algum tempo, mas a rapariga descontente perguntava-se se Sigrid teria caído tão baixo ao ponto de começar a pensar em bens materiais. E Marizete não acha justo que Sigrid possa comprar a si própria as mesmas roupas que ela escolheu para si. Afinal de contas, Sigrid já a tinha condenado por gastar dinheiro dessa forma. Mas Sigrid Ankertna explicou calmamente que, anteriormente, também considerava isso algo vergonhoso para um cavaleiro, mas que agora tinha mudado de ideias e, por isso, pediu desculpa antecipadamente se tinha ofendido Marizete. Ela perguntou-se se tal comportamento não seria algo indecente para um cavaleiro, mas apercebeu-se de que Sigrid parecia estar a tentar humilhá-la. Por isso virou-se e disse que não queria ouvir mais nada da conversa de Sigrid Ankertna. Nessa altura, a gerente veio ajudar a Sigrid a escolher as roupas num ambiente calmo, e depois, em casa, ao olhar para os seus trajes, a rapariga afirmou que as roupas lhe assentavam muito bem. E embora não fosse algo que um cavaleiro usasse, não era vergonhoso ou errado para ela usar algo assim. Embora ela pensasse o contrário, porque antes Sigrid Ankertna estava convencida de que gastar dinheiro em roupa era vulgar, e não compreendia por que é que ela tratava o seu próprio dinheiro ganho com dificuldade dessa forma. E lembrava-se que uma vez ouvira aristocratas a discutir a forma como os cavaleiros gastavam o seu dinheiro, pois pareciam gastá-lo como se não percebessem de onde vinha o dinheiro. E não se podia dizer que os outros cavaleiros se vestissem de forma estranha ou demasiado brilhante. Apenas gastavam todo o dinheiro que ganhavam. E agora, Sigrid Ankertna compreendia a razão pela qual o faziam, porque era muito agradável vestir boas roupas, e afinal, as boas roupas serviam até aos cavaleiros. Por isso, um pouco mais tarde, Marizete, descontente, contou à sua amiga o seu encontro inesperado com Sigrid, e estava muito descontente com o encontro, pois a própria Sigrid já as tinha condenado pelo seu vestuário vulgar. Mas, pensando bem, a sua companheira disse que Sigrid nunca lhes tinha chamado vulgares, mas Marizete começou a argumentar, lembrando-se de que Sigrid sempre dissera que tais roupas não eram próprias para cavaleiros. E depois, pensando bem, a rapariga apercebeu-se de que aquilo era muito estranho, porque Sigrid não era do tipo de pessoa que vivesse com 2 pesos e 2 medidas. E então Marizete explicou que Sigrid a tinha informado que tal desperdício não era algo que os cavaleiros devessem fazer, mas ao mesmo tempo não era algo mau. Mas a rapariga apenas notou que Sigrid estava de facto um pouco estranha, pois até tinha tirado umas longas férias e comprado roupa nova. E depois, pensando nisso, sugeri que a Sigrid talvez gostasse de alguém, porque as pessoas como ela já não se comportam como dantes quando os homens gostam delas. Mas a Marizete tinha muita pena do rapaz por quem a Sigrid Ankertna se tivesse apaixonado, pois achava que nenhum homem merecia uma rapariga assim. E a sua amiga apenas refletiu que compreendia o ódio de Marizete por Sigrid, mas que a rapariga tinha mudado demasiado.
Por isso, decidiu dar a Sigrid toda a sua atenção. Por fim, enquanto estava no jardim, Sigrid treinou o seu núcleo de Okoro, mas apercebeu-se que ainda não tinha força suficiente. Mas mesmo com a força que tinha, já era capaz de concentrar energia muito rapidamente, e formar o núcleo de Okoro foi difícil da primeira vez. Depois, pensou no seu cavalo, Echo, e quis trazê-lo para dentro de casa, mas apercebeu-se de que não havia muito espaço até agora. Por isso, era melhor deixá-lo na propriedade da ordem. Depois disso, entrei em casa e dei uma vista de olhos no meu armário, que agora estava cheio de roupa, e apercebi-me que era muito agradável comprar coisas. Mas a Sigrid já não visitava a ordem há algum tempo, por isso queria ir e ainda levar o Echo para casa. Não sabia se lá podia usar roupas semelhantes, mas apercebi-me que era informal, por isso não havia problema. Então, ela vestiu-se a rigor e foi ter com o cavalo, e ficou muito contente por os ver. Mas no momento seguinte, ouviu-se a voz desagradada de Maurice, que não percebia por que é que alguém estava a tocar num cavalo que já tinha dono. Mas, quando olhou mais de perto, descobriu que era a Sigrid e, literalmente, não conseguia acreditar que era ela, porque as suas roupas eram diferentes. Depois, sem jeito, disse-lhe que a roupa lhe assentava muito bem, mas que ela estava muito deslocada, o que o fez confundir a Sigrid com outra pessoa. E então, a desajeitada Sigrid Ankertna pensou que agora se sentia desajeitada, porque a achava estranha, porque pensava que as pessoas deixariam de a respeitar se ela gastasse o seu dinheiro em tais luxos. Mas Morris afirma calmamente que a atitude estranha dos homens em relação a Sigrid se justifica, porque a primeira impressão é muito importante. Ninguém consegue reconhecer uma pessoa à primeira vista, e a primeira coisa que viam era a sua roupa e o seu comportamento. Depois disso, deu o exemplo das insígnias de cavaleiro e explicou que era um princípio semelhante no resto das pessoas. Mas ele continuava a não perceber o que se passava com a Sigrid, porque ela não costumava comportar-se assim e era, por isso, demasiado inocente. E então a Sigrid apercebeu-se que o Morris sempre lhe tinha dado bons conselhos, e ela acreditava que os seus conselhos não a magoariam, porque ainda se lembrava de Maurice a vir ter com ela, a implorar-lhe que fugisse da prisão e a querer ajudá-la. E tudo o que ele pedia era que Sigrid Ankertna pensasse em si própria, uma vez na vida, e assim a rapariga percebeu que podia confiar nas palavras de Maurice, pois ele sempre estivera do seu lado. A rapariga percebeu que podia confiar nas palavras de Maurice, pois ele sempre estivera do seu lado, e prometeu que se iria lembrar de todos os seus conselhos e usá-los no futuro. Mas, enlouquecidamente embaraçado com tal reação, Morris declarou desajeitadamente que não tinha feito nada de extraordinário, mas que ficava contente se isso pudesse ajudar Sigrid Ankertna. Finalmente, um pouco mais tarde, quando Sigrid Ankertna saiu dos estábulos, convidou Maurice para tomar chá no jardim e explicou ao rapaz chocado que se tinha mudado e que a limpeza estava concluída. Por isso, pensou se deveria enviar um convite formal. Então, o desajeitado Morris concordou em ir à festa do chá e ficou a pensar no quanto Sigrid Ankertna tinha mudado, pois tinha comprado roupas novas, socializava muito mais facilmente do que antes e também tinha comprado uma casa. E definitivamente não era a rapariga que ele conhecia, mas ela apenas pedira discretamente que a sua amiga viesse para um chá de fim de semana. Mas assim que o cavalo galopou, apareceu a correr um alquerto chocado, que não percebia por que é que o Morris tinha deixado uma rapariga desconhecida levar o cavalo da Sigrid. Mas quando descobri que era a Sigrid, nem queria acreditar, porque ela estava completamente diferente. Mas o Morris pensou em todas estas mudanças desde aquele sonho e tentou perceber como é que a Sigrid tinha mudado tanto. Um pouco mais tarde, o Morris foi ter com o alquerto e sugeriu que fossem juntos visitar a Sigrid, explicando-lhe que ela tinha comprado uma casa no segundo bairro com um jardim. E por isso, convidou-os para um chá, e não acreditando numa coisa dessas, Alquerto pensou mesmo que o amigo o tinha enganado, porque o comportamento de Sigrid Ankertna assustava-o muito. A única explicação que lhe ocorreu foi a de que Sigrid poderia estar em estado terminal, porque, de repente, ela tirou umas longas férias e estava a gastar as suas poupanças, e, de repente, começou a abrir os seus sentimentos a outras pessoas, ou seja, começou literalmente a fazer todo o tipo de coisas que nunca tinha feito antes. E então, os rapazes estavam determinados a descobrir a verdade, porque, aparentemente, a sua amiga sempre tinha vivido como um cavaleiro e tinha decidido morrer da mesma maneira.
Finalmente, em casa, e depois de ter tratado do cavalo, Sigrid Ankertna retomou o seu treino e descobriu que o seu núcleo de Okoro estava a ficar maior do que na última sessão de treino. Mas, no momento seguinte, sentiu uma dor muito forte no peito que a impediu de se concentrar mais. Mas quando olhou para os seus seios, reparou que tinha um núcleo Okoro, o que a deixou muito contente. E normalmente o núcleo de Okoro tinha uma forma sólida e sobressaía do corpo ou do pescoço, ou nas costas da mão, na testa e até debaixo da língua. E este núcleo de Okoro em particular era chamado a joia da espada porque brilhava muito. E no início, este núcleo Okoro é um pequeno ponto, mas a forma torna-se gradualmente mais distinta e a cor mais escura. E uma vez, numa vida passada, Sigrid conseguiu o núcleo Okoro aos 23 anos, e é por isso que lhe chamam gênio, e é por isso que se alguém souber que ela conseguiu fazê-lo aos 20 anos, é óbvio que ela vai ser alvo de muita atenção, e depois é óbvio que lhe vão pedir para ir para o exército, o que ela não quer fazer. Sigrid lembra-se que sempre que estudava para os exames, gostava de trabalhar com energia. E mesmo que quisesse mudar de vida, não queria renunciar ao seu título de cavaleiro. Mas se ela continuar a estudar, chegará o dia em que receberá uma oferta da família imperial, e ela não conseguirá evitar aproximar-se do imperador. E nesse momento, voltou a sentir a mesma dor horrível da sua execução, mas percebeu que tudo ficaria bem desde que não fosse apanhada. Como resultado, alguns dias mais tarde, Alquerto e Morris, chocados, olharam para a casa de Sigrid e não acreditaram no que estavam a ver, chegando mesmo a pensar que se tinham enganado na morada. Mas, como estavam a andar pela casa há muito tempo, foram notados por Sigrid Ankertna, que se perguntou por que é que eles não entravam. E então, ao olhar para ela, Alquerto apercebeu-se que, desde as calças aos sapatos, todas as suas roupas não eram as mesmas que Sigrid tinha usado antes, e que ela até tinha começado a usar joias no cabelo. Então Morris e Alquerto olharam um para o outro e suspeitaram imediatamente de algo, mas não o demonstraram. Sigrid mandou-os para o jardim e convidou-os a sentarem-se enquanto ela preparava o chá, e os rapazes compreenderam calmamente que não havia absolutamente nenhum criado na casa, embora a casa fosse muito grande. E não se aperceberam que era ela que ia fazer todo o trabalho doméstico. Por isso, quando Sigrid chegou, tentaram convencê-la de que a sua casa era demasiado grande e que só precisava de ajuda. E mesmo quando Alcerto e Morris se ofereceram para contratar empregadas às expensas dele, a rapariga recusou. Então Alcerto arranjou uma solução e sugeriu que Morris emprestasse a Sigrid uma das suas criadas. Afinal, se Sigrid não se importasse, a rapariga poderia vir durante algumas horas por dia. Mas Sigrid só admitia que tinha pensado em contratar uma criada, mas nem sequer sabia como encontrar uma, porque, tanto quanto sabia, até os aristocratas encontravam criadas através de conhecidos. Por isso, não era nada fácil para uma pessoa como ela encontrar a empregada necessária. Assim, os rapazes sugeriram que as empregadas da casa de Maurício fossem escolhidas por recomendação e avisaram que, se elas se limitassem a fazer trabalhos domésticos, não sairia tão caro. E quando Sigrid concordou, os rapazes ficaram muito aliviados, mas Alquerto não aguentou e decidiu abordar o assunto da mudança repentina de Sigrid Ankertna. Afinal de contas, ela não era assim antes. E então Sigrid confessou que estava mesmo a pensar que não queria morrer assim, e assim tomou a decisão de mudar de vida, e afirmou que deve ter assustado muito seus amigos com esta mudança repentina, mas que não se sentia muito confortável com esta mudança. E perguntava-se se haveria um Alquerto morto no seu futuro e um Morris que se tinha tornado um errante. E eram duas pessoas que ela já não esperava ver, mas que se tinham tornado realidade e que agora estavam sentados a beber chá com ela. Mas, nesse momento, o Morris, vendo-a a pensar, tocou suavemente no braço da Sigrid e tranquilizou-a, fazendo-a saber que não estava sozinha e que ia ficar bem. E então a rapariga, loucamente feliz por se reunir com os seus queridos amigos, agradeceu-lhes e encontrou finalmente algum conforto. Mas os rapazes acabaram por perguntar por que é que a Sigrid tinha escolhido aquela casa. E ela explicou que queria muito convidar as pessoas para o seu jardim e agradeceu aos seus amigos por terem vindo, porque sabiam que ela não era muito chegada a muita gente. Por isso, não tinha mais ninguém a quem telefonar, a não ser eles. E finalmente, depois de algum tempo, despediram-se, e Sigrid Ankertna refletiu que tinha finalmente conseguido realizar um dos seus desejos. E recordando tudo o que tinha acontecido, pareceu-lhe que o ambiente entre eles tinha sido bom
e que Sigrid se tinha aproximado dos seus amigos ainda mais do que antes. Mas, no final, os rapazes que deixaram Sigrid na carruagem afirmaram que ela estava, obviamente, em estado terminal e que já tinham pensado exatamente como a poderiam ajudar. Depois do que decidiram discutir o assunto com os outros cavaleiros, para não actuarem sozinhos. Mas quando os outros cavaleiros descobriram, não acreditaram que ela tinha comprado a casa e até organizaram uma festa de chá onde convidaram Maurice e Alquerto. E depois, o Morris afirmou que o problema não era só o facto de a rapariga ter comprado uma casa, mas que ela estava a esconder alguma coisa e que talvez estivesse a sofrer de uma doença grave. E também durante a festa do chá, ela informou-os de que não queria morrer a viver o tipo de vida que tinha vivido anteriormente. E então, a desajeitada Marisette refletiu sobre o seu encontro na loja e apercebeu-se de que esta mudança no comportamento de Sigrid Ankerton não era gratuita. Depois disso, Alquerto e Morris pediram AOS seus colegas para esconderem a informação, porque Sigrid não queria torná-la pública. Assim, tiveram de fingir que não tinham ouvido nada. E Marisette apenas refletiu desajeitadamente sobre o facto de que, mesmo que Sigrid ocultasse tal facto, teria de se demitir do seu cargo, mais cedo ou mais tarde, devido à sua doença. E a amiga que observava Marisette só pensava que, ainda não há muito tempo, esta rapariga odiava Sigrid, mas parece que agora tudo mudou. Depois tomaram chá e falaram de tudo o que tinha acontecido a Sigrid nos últimos tempos, e que a rapariga até tinha dado um chá e feito um bolo para os rapazes. Mas, lembrando-se de tudo o que tinha acontecido, o Morris disse que não se podia chamar a isso uma festa de chá, porque a Sigrid, infelizmente, não sabia nada da vida cultural. Por isso, pediu a Marisette que enviasse a Sigrid do Era, uma vez um convite para a verdadeira festa do chá, para que ela percebesse. Mas ela receava que Sigrid recusasse por achar que eram demasiado vulgares, mas a sua amiga tranquilizou-a e disse-lhe que isso não aconteceria. E então Marisette começou a pensar no que deveriam escrever no convite. Acabaram por resolver juntas os problemas do chá, e alguns dias depois, Sigrid recebeu uma carta, mas a rapariga surpreendida não percebeu quem a poderia ter enviado. Mas quando vi a legenda, fiquei mesmo surpreendida. Era de Alcequida. Alcequida era a marquesa, e era uma rapariga elegante e confiante, e a única pessoa entre os cavaleiros que mostrava favor a Sigrid. Mas, apesar disso, era difícil dizer que mantinham uma relação próxima, limitando-se a cumprimentarem-se de vez em quando. Mas não percebia por que é que Alcequida lhe tinha enviado um convite tão repentino, mas achava que não podia recusar, pois seria falta de educação. Não sabia em que é que Alcequida estava mal a pensar, mas tinha a noção clara de que viviam em mundos diferentes, e Sigrid não sabia do que falar se fosse a festa do chá. Apesar de querer partilhar momentos agradáveis com as pessoas, não fazia a mínima ideia de como se comportar. Mas mesmo assim percebeu que devia pelo menos tentar, já que há muito tempo que não falava com raparigas. Mas apercebeu-se que, se ia ser uma festa de chá com Alcequida e Marisette, devia usar algum tipo de vestido, mas nem sequer tinha roupas desse gênero e não podia aparecer com a roupa do trabalho. E apercebeu-se de que era a altura certa para ir buscar a roupa necessária e dirigiu-se resolutamente à sua loja já conhecida. Quando ouviu isto, todos ficaram muito chocados, pois não esperavam que Sigrid fizesse uma coisa destas. Mas, nesse momento, a gerente falou com as suas empregadas e ordenou-lhes que escolhessem a melhor roupa para a sua convidada. Mas quando Sigrid explicou que precisava de um vestido para terça-feira, trouxeram-lhe alguns modelos prontos a vestir. Depois, a gerente disse que faria um desconto na compra do vestido, porque Sigrid era cliente habitual, e além disso, esse vestido tinha sido encomendado anteriormente por uma rapariga, mas ela não o veio buscar. Depois de agradecer ao gerente, Sigrid apercebeu-se de que o vestido era demasiado grande e que não o conseguia vestir sozinha. Por isso, quis pedir ajuda à criada do Morris. Sigrid, que se lembrava de que a ideia de contratar uma criada não era má, ficou contente por ter confiado na palavra das amigas. Afinal, as criadas podiam ajudá-la de muitas maneiras. E assim, Alcequida achou que era uma boa ideia contratar uma empregada a título permanente. E assim, depois das compras, foi diretamente ter com Maurice, que, ao ver Sigrid, ficou muito surpreendido com a rapidez com que o fez. Por fim, durante uma chávena de chá, Sigrid agradece ao Morris as empregadas que ele lhe recomendou, porque lhe facilitavam a tarefa de cuidar da casa. Mas admite que gostaria de contratar uma empregada a título permanente. E Maurice explica que pode recomendar 2 pessoas,
Afinal, ele tinha 4 empregadas, 4 criados e um mordomo, embora a sua casa fosse um pouco maior. Sigrid achou que ainda era demasiado estranho para ela, porque agora tinha tempo livre, não tinha de fazer limpezas e não sabia onde o gastar. E Morris explicou-lhe calmamente que, nesse caso, Sigrid Ankertna podia tratar da sua saúde ou fazer o que quisesse, e explicou que quando alguém contrata um criado, liberta cerca de 4 horas da sua vida. E então Sigrid apercebeu-se de que este era um bom conselho que podia usar, porque agora tinha mais tempo para treinar. Mas receava que o núcleo de Okoro começasse a crescer demasiado depressa. Mas no final, entre outras coisas, Maurice pediu também a Sigrid que cuidasse da sua saúde e que ajustasse a sua alimentação, pois a sua dieta era sempre demasiado cruel, e ele não compreendia como é que Sigrid podia comer uma batata cozida 3 vezes por dia. Depois, prometeu a Sigrid que cuidaria dela se lhe acontecesse alguma coisa, e que se ela piorasse, deveria ir ter com ele imediatamente, pois ele levá-la-ia ao médico de família para que este a ajudasse. E muito envergonhada com a oferta, Sigrid agradeceu ao amigo. E então começou a pensar se deveria contar a Maurice o núcleo de Okoro e o que lhe estava a acontecer. Mas apercebeu-se de que, por muito que confiasse no amigo, não podia contar a ninguém. Por isso, agradeceu-lhe em silêncio, despediu-se e foi para casa. Mas ao olhar para Sigrid, Morris reparou que ela estava obviamente a planear contar-lhe alguma coisa, mas continuava a não confiar nele. Passou mais algum tempo, e finalmente, Sigrid chegou à festa do chá, e até o mordomo que a devia acompanhar ficou loucamente surpreendido, pois não esperava ver Sigrid com um vestido daqueles. E a rapariga olhou calmamente para o jardim que tinha diante de si e apercebeu-se de que era a casa onde vivia Alcequida, e que havia um laranjal muito bonito. Mas, à medida que avançava, Sigrid pensou no facto de se sentir um pouco nervosa, mas apercebeu-se de que sempre quisera experimentar algo assim, e por isso, cheia de determinação, prosseguiu. Finalmente, reparou nas 2 raparigas que esperavam, e por hábito, fez uma vênia e cumprimentou-as como cavaleiros, mas apercebeu-se logo do erro e fez uma vênia. Mas Merizete disse calmamente que Sigrid não se devia ter comportado daquela maneira, dada a relação que tinham. Depois, Alcequida explicou que achava que seria melhor se elas começassem a falar livremente uma com a outra, o que não agradou a Marizete. Mas Alcequida tranquilizou-a e explicou à rapariga que não estavam aqui reunidos para discutir. Mas, ainda olhando em redor, Sigrid notou que ela não parecia ser alguém que devesse morrer em breve. Mas, de repente, Alcequida elogiou o vestido de Sigrid, e esta agradeceu-lhe e confessou que o tinha comprado mais barato porque alguém já o tinha dado. Por isso, foi realmente um prazer comprá-lo. Marizete pensou no facto de que não era costume falar dessas coisas, por isso não tinha orgulho. Mas nesse momento, inesperadamente para Marizete, Sigrid elogiou seus trajes e disse, e a rapariga desajeitada não sabia literalmente como se comportar depois de tal coisa, pois Sigrid tinha proferido aquelas palavras que Marizete não esperava ouvir. Por fim, um pouco mais tarde, as criadas serviram os aperitivos para o chá, e ao olhar para eles, Sigrid Ankertna apercebeu-se de que todos os aperitivos eram como uma obra de arte, e o chá tinha um cheiro luxuoso. E era uma festa de chá a sério, por isso não era nada comparada com a festa de chá que ela tinha tido, por isso deve ter parecido estranho às suas amigas. E, finalmente, depois disso, as raparigas começaram a fazer perguntas a Sigrid Ankerton sobre a sua casa, pois ficava num bairro muito bom, e por isso era de admirar que ela a pudesse pagar, pois o salário do cavaleiro não era muito grande. Mas Sigrid Ankertna admitiu calmamente que tinha havido um assassínio naquela casa, e que era por isso que ela tinha sido alvo de um grande desconto. Alcequida perguntava-se se Sigrid não iria sequer descansar, se tinha tirado umas férias tão longas. Sigrid ficou realmente surpreendida com esta pergunta, pois não tinha pensado nisso, e a sua mente estava ocupada apenas com pensamentos de casa. Mas, nesta altura, a Marizete não aguentou, e disse que quando as pessoas tiram férias longas, normalmente fazem uma viagem longa, e Alcequida reparou que Sigrid era o tipo de pessoa que raramente descansava, por isso não sabia como era necessário fazê-lo. Mas Mary acabou por se perguntar o que fazia Sigrid nos tempos livres. E quando descobriu que a rapariga não fazia nada, ofereceu-se para a levar à ópera com elas, pois se ela não sabia nada sobre recreação, estava disposta a ensiná-la.
A rapariga agradeceu sem jeito a oferta de Mary, que pensou logo no facto de Sigrid se ter comportado de forma muito rude, mas agora era muito ingênua, o que era inesperado. No momento seguinte, Sigrid levantou-se do seu lugar e, fazendo uma vênia, pediu desculpa pelas palavras ofensivas, pois tinha pensado muito no assunto e achava que tinha sido demasiado rude. Mas, nesse momento, Alcequida perguntou calmamente qual era a causa da mudança de opinião de Sigrid, e Mary, constrangida, tentou impedi-la, pois tinham de fingir que não sabiam nada sobre a doença. Mas Sigrid respondeu calmamente que, até então, tinha pensado que um cavaleiro devia ser assim e que tinha tentado viver de acordo com essa imagem. Mas um dia teve a oportunidade de repensar tudo e pareceu-lhe que já tinha vivido antes, embora não quisesse essa vida. E assim, mesmo depois de muito tempo de reflexão, Sigrid ainda não tinha encontrado a resposta para si própria, porque é que tudo o que não fosse cavalheirismo era algo de mal na sua mente. Por isso, a única coisa que conseguia perceber era que todas as coisas que antes desprezava nunca foram realmente mais. Mas Alcequida disse com um sorriso que era de facto uma opinião interessante, e pensou no facto de Sigrid não estar apenas a gastar o seu dinheiro e a viver a sua vida, mas a raciocinar e a repensar a vida antes de morrer. E talvez, se não tivesse mudado de ideias, tivesse morrido sem querer. Por isso, aos olhos de Alcequida, Sigrid tinha se excedido. Mas, no final, Alcequida declarou que também gostaria de ajudar Sigrid a descansar, pois, embora não fosse adepta de tais férias, queria ajudar a rapariga. Começaram então a perguntar a Sigrid o que gostava de fazer nos tempos livres, mas a sua resposta sobre os treinos não satisfez as raparigas. Então Sigrid começou a pensar de novo e apercebeu-se que, no início, tinha sido difícil para ela escolher roupas novas, mas agora parecia estar a gostar. E também cozinhar e limpar a casa de Sigrid parecia ser algo de interessante, mas Marisete não percebia nada disso. E depois, as raparigas perguntaram como era a vida de Sigrid no terceiro bairro, e então Sigrid admitiu que não era tão perigoso como os rumores faziam crer, mas que era bastante barulhento, e lembrou-se que uma vez tinha apanhado um incêndio no terceiro bairro, e foi ela quem incendiou o local, pois era a sua própria mestra no campo de batalha, mesmo que os seus inimigos fossem as pessoas comuns. Mas, no momento seguinte, essas recordações fizeram com que Sigrid se sentisse muito mal, e nesse momento, Alcequida e Mary notaram imediatamente a mudança no seu rosto, e pensaram que a suposição de Maurice e Alquerto devia estar certa, pois a rapariga tinha ficado muito pálida e era evidente o mal-estar que sentia. E Sigrid Ankertna pediu desesperadamente a si própria que se acalmasse, pois ainda ninguém tinha morrido. Mas, nessa altura, Marisete olhou para ela e notou que Sigrid não estava claramente bem, e sugeriu-lhe que fosse para casa, enquanto Alcequida disse que amanhã mandaria uma carruagem buscá-la. Assim, no dia seguinte, como prometido, Marisete chegou e disse que Sigrid Ankertna devia entrar na carruagem o mais depressa possível, pois ainda tinham muito que fazer hoje. A primeira paragem foi numa loja de roupa, onde ajudaram a escolher as roupas certas para que Sigrid ficasse deslumbrante. Foram a um café, onde as raparigas tentaram descobrir o que a Sigrid gostava e do que mais gostava. Mas, afinal, ela não sabia do que gostava mais. O conselho de Alcequida era que quanto mais a Sigrid experimentasse sobremesas e chás diferentes, mais depressa perceberia do que gostava. Mas no momento seguinte, Sigrid reparou num catálogo, e Marisete explicou que era um catálogo das coisas que estavam a escolher para Sigrid, porque o mais importante na escolha das coisas era que ficassem bem na anfitriã. E explicou que a Sigrid podia comprar a coisa errada mais do que uma vez até perceber o seu estilo. E era para isso que servia andar à caça de coisas. Mas explicou que, como tinha a Marisete com ela, a Sigrid não tinha nada com que se preocupar, pois podia safar-se sem falhar. E foi assim que as suas férias terminaram, e ela foi ter com o comandante e disse-lhe que estava pronta para assumir as suas funções depois das férias. Mas o comandante, preocupado, apenas perguntou se a saúde da rapariga estava bem. Mas quando ela o convenceu de que estava tudo bem, o comandante acalmou-se, percebendo que, muito provavelmente, os rumores não eram verdadeiros. No entanto, muitos continuam a interrogar-se sobre o que terá acontecido a Sigrid, e a razão pela qual terá mudado tão drasticamente quando era uma cavaleira tão diligente. Depois disso, o comandante disse que Sigrid podia descansar
e que amanhã começava a trabalhar. E então ela saiu e pensou no seu novo uniforme, porque era muito mais leve do que o que tinha usado antes. Mas ao olhar para o campo de treinos, que estava vazio, Sigrid pergunta-se se não terá tido uma sensação estranha. Mas nesse momento entrou Morris, surpreendido por Sigrid estar com o seu uniforme de cavaleiro e não com a armadura, e perguntou-se o que é que ela estava a fazer aqui. Mas depois de explicar o que vinha fazer, Sigrid perguntou-lhe por que é que havia tão pouca gente hoje. Morris disse que estavam na zona norte da cidade, pois havia informações de que o demônio tinha aparecido perto da capital. Explicou que provavelmente não era um demônio, e que poderia ter sido confundido com um grande javali, e explicou que lhes tinha sido dada esta tarefa porque não queriam chamar a primeira guarda. Mas, nesse momento, Sigrid Poe, entusiasmada, perguntava-se onde estaria Alquerto. E quando soube que ele também tinha ido combater aquele demônio, fugiu, pois lembrou-se que tinha sido assim que o seu amigo tinha morrido. Por fim, selou o seu cavalo e correu com toda a força, sem prestar atenção aos espectadores excitados e assustados. E tudo o que conseguia pensar era que, no dia da morte de Alquerto, os seus superiores receberam um relatório de que um demônio tinha sido encontrado perto da capital, e decidiram que, como o demônio não podia ter entrado na capital, enviariam um segundo guarda para a proteger. Eles não acreditavam que fosse mesmo um demônio, mas os rumores eram verdadeiros, e por isso, metade dos cavaleiros enviados para lá morreram devido a um comando incorreto. E só não sacrificaram todos os soldados porque Alquerto também foi para a linha da frente e lutou até ao fim, pelo que conseguiu ganhar tempo. E, eventualmente, durante esse tempo, os superiores puderam tomar conhecimento da situação real no campo de batalha, e por isso foram enviados reforços para destruir o inimigo. E apesar de serem cavaleiros imperiais, a segunda guarda era mais fraca do que as outras. E havia uma diferença de competências entre a primeira guarda e a segunda guarda, porque qualquer um podia tornar-se membro do seu esquadrão. Por isso, tudo o que Sigrid pediu foi que, desta vez, a sua amiga esperasse por ela e ficasse em segurança. Enquanto o combate decorria, Sigrid chegou e perguntou imediatamente o que tinha acontecido a Alquerto. Mas ao ver os seus camaradas feridos, que não podiam responder a essa pergunta, já começou a adivinhar o que lhe poderia ter acontecido. E assim foi diretamente para o campo de batalha. Mas nesse momento, um dos cavaleiros parou-a e explicou-lhe que era tarde demais para salvar os outros, pois tinham de pedir ajuda, pois precisavam de força para transportar os feridos. E assim foi preciso que ela ajudasse os outros. Mas ao olhar em volta da floresta onde o demônio se encontrava agora, Sigrid apercebeu-se de que podia fazer isso mesmo. E assim, quando o cavaleiro se distraiu, ela correu imediatamente para a floresta a toda a velocidade para não ser apanhada. E olhando para ela, o cavaleiro não percebia, literalmente, se Sigrid agora não ouvia mesmo as suas ordens e não obedecia, como sempre fazia, porque era obcecada pela disciplina. Por isso, nesta altura, Alquerto ainda estava vivo e lutava contra o seu inimigo com as suas últimas forças. Mas esta batalha estava claramente a consumir muita da sua força vital, e ele já estava ferido. E apercebeu-se de que não devia ter tentado agir com tanta calma, porque agora podia morrer, e não tinha qualquer hipótese contra um monstro daqueles. Mas pegou na arma que o seu inimigo lhe tinha tirado há pouco tempo, e Alquerto percebeu que, se tinha de morrer, devia pelo menos atrasar o monstro um pouco mais para que todos os outros pudessem sobreviver. Mas, nesse momento, um monstro com patas atacou o homem pelas costas, e o ataque foi tão grave que ele caiu imediatamente, e, a sangrar, implorou que o monstro o matasse. Mas Sigrid defendeu-o, dizendo ao amigo para se levantar o mais depressa possível antes de enfrentar o monstro. Mas o monstro começou outro episódio. No final, apesar de ter conseguido repelir o ataque, teve de se levantar e enfrentar a luta. Mas uma Alberta excitada avisou Sigrid que a sua espada não podia derrotar aquele monstro. Mas ela compreendia isso e só sabia uma coisa, que agora só precisava de usar o seu núcleo para tornar a sua espada mais ágil e mortífera. Mas ela ainda não tinha o suficiente e por isso não poderia durar muito mais tempo. Por isso só havia uma saída. Tinha de acabar com o monstro num minuto. Afinal de contas, era esse o tempo que o seu núcleo duraria. E assim, ela reuniu todas as suas forças e atacou com um golpe devastador. E observando de lado, Alquerto não se apercebeu de que Sigrid tinha tido tempo de retirar o núcleo. Mas no momento seguinte,
houve outro ataque de presas mortais que se dirigiram diretamente para o seu pescoço. Mas Alquerto acabou por se desviar do ataque e não conseguiu desferir outro golpe mais forte do que o anterior. E Sigrid teve de facto muita sorte por o núcleo ter protegido todo o seu corpo, pois se não tivesse conseguido destruir o monstro num minuto, dificilmente teria sobrevivido. Depois de ter tratado do demônio, foi ter com Alquerto, que tentou saber como ela podia usar o núcleo, mas ela mandou-o calar. A mãe de Alquerto, que estava a tentar usar o núcleo, não conseguiu respirar, e ao olhar para a ferida, apercebeu-se de que era tão profunda que se podiam ver todos os ossos de Alquerto. Por isso, o facto de ele ainda conseguir respirar e falar era um verdadeiro milagre. E ela não conseguia acreditar que ele tinha estado sozinho nesta batalha, porque na sua vida anterior ele tinha morrido assim. E ela aproximou-se e ativou o núcleo e começou a curar gradualmente a ferida de Alquerto. E ele notou que a sua dor estava a começar a desaparecer. Mas, no momento seguinte, o núcleo rachou devido à sobrecarga, porque claramente não tinha sido concebido para tanta energia. E o sangue jorrava da boca da rapariga, mas ela ordenou ao agitado Alberto que não se mexesse, pois podia ser separado mais cedo. E depois sangrou, e pensou que era a primeira vez que gastava toda a sua energia ao máximo. E foi uma dor realmente insuportável. Mas, no final, olhando para o amigo, agradece-lhe por ter aguentado e por ter sobrevivido. Por fim, chegaram muito mais tarde com reforços da primeira guarda, e o tipo comentou presunçosamente que não conseguia acreditar que alguém da segunda guarda tivesse sido capaz de matar aquele monstro. Mas depois olhou para os feridos Alquerto e Sigrid e perguntou-se em que estado estariam. Mas a rapariga olhou para o homem e reconheceu-o imediatamente, porque era o Vermouth Moonraker, e ele sentiu imediatamente uma energia familiar e percebeu que aparentemente a rapariga tinha usado o núcleo para curar o seu camarada, e aconselhou-a a não se mexer até os paramédicos chegarem. Então, ele puxou as roupas dela para trás e notou a bala de canhão. Mas, nesse momento, irritado com tais ações inadmissíveis para com Sigrid, Alquerto levantou-se para empurrar o tipo. Mas no final, como ainda não estava curado, caiu de novo no chão. E o capitão da primeira guarda, descontente, disse que o tinha avisado para não se mexer. Depois, avisou Sigrid para não se preocupar, porque não estava a fazer nada de mal, estava apenas a ver o estado do núcleo dela. Depois tocou-lhe e perguntou-se se Sigrid sabia que estava claramente louca, porque tinha gasto tanta energia que o núcleo se tinha partido. Mas ela estava preparada para uma coisa dessas. E depois, o tipo descontente reparou que Sigrid lhe respondia e se comportava de forma muito desrespeitosa para com Tom, que era o comandante da Guarda Imperial e estava um pouco acima dela em termos de patente. E olhando para Sigrid, Ankertna perguntou-lhe como é que o cavaleiro da segunda guarda usava o núcleo. Mas ela não respondeu nada, porque sabia que esse tipo tinha tido uma relação desagradável com ela no passado. E detestava sinceramente o seu comentário sarcástico sobre o facto de Sigrid ser um cão imperial. Mas o que Sigrid mais odiava era precisamente o facto de o imperador gostar tanto dele. E apesar de ainda não se conhecerem, ele já a queria matar antes, por isso ela não o pode tratar bem, mesmo que ele esteja a ser gentil agora. Mas, percebendo que Sigrid não queria responder-lhe, o comandante explicou que apenas o núcleo criado pela própria rapariga tinha rachado, mas que era pouco provável que recuperasse sozinho. Mas ela disse que se o tipo alguma vez lhe tocasse, ela contaria ao patrão, mas ele não lhe deu ouvidos e disse que a ia ajudar. Depois usou magia e explicou que a fissura demoraria algum tempo a sarar, mas quando retirou a mão da pedra escura, explicou que a tinha enchido de energia. Sigrid apercebeu-se imediatamente que não estava a sofrer tanto como antes, mas que as sensações não lhe eram muito familiares. Mas, nesse momento, o rapaz ofereceu-lhe a oportunidade de se juntar à Guarda Imperial. O homem que a tinha recebido ficou muito surpreendido com a recusa de Sigrid Ankertna, porque ela era membro da segunda guarda, e a Guarda Imperial tinha um salário 10 vezes superior, e a riqueza dos seus cavaleiros era muito maior. Mas ela limitou-se a explicar calmamente que sabia tudo isso, mas que ainda não tinha decidido quem seria o seu mestre, pelo que precisava de mais tempo para decidir. Nessa altura, não aguentando mais, o rapaz riu-se, sem perceber onde é que a Sigrid tinha ido buscar esse pensamento cavalheiresco antiquado, e disse que esta rapariga iria obviamente morrer com este tipo de pensamento, porque apesar de ter dito que ainda não tinha decidido o seu mestre,
manteve o seu núcleo em segredo para salvar os seus colegas. E parecia uma espécie de cavalheirismo dos contos de fadas. Mas o resto da primeira guarda acabou por chegar, e olhando para Veromund, Sigrid Ankertna pediu-lhe que fingisse que tinha sido ele a derrotar o monstro, porque não queria que ninguém soubesse da sua energia. E então Veromund sorriu, imaginando que aparentemente seria ele a pessoa a saber deste segredo. Mas mesmo assim, concordou em cumprir o pedido da rapariga, e ela até se ofereceu para lhe pagar. Mas Veromund explicou calmamente que tal segredo ele guardaria, e seria o pagamento dela por ele ter consertado seu núcleo, o que era uma troca boa o suficiente. Mas no final, quando os cavaleiros da primeira guarda chegaram, ficaram realmente encantados com o facto de o seu capitão Veromund ter conseguido lidar com este monstro sozinho. Mas Veromund pediu para guardar segredo, pois o capitão queria deixar o mérito para toda a guarda. E explicou que era melhor não mostrarem demasiado as suas capacidades. Caso contrário, seriam alvo de demasiada atenção, e pediu a OS seus cavaleiros que fossem ajudar os feridos, já que um grande número de cavaleiros tinha sofrido por causa deste demônio. E então, Sigrid percebeu que a primeira guarda era conhecida por matar demônios, só porque Veromund os tinha ajudado mais do que uma vez. Os cavaleiros estavam à espera de Sigrid por baixo da porta, quando ela foi falar com o comandante, e descobriram que ela tinha sido suspensa por 3 dias por ter ajudado o seu colega, mas ter desobedecido a ordens. Mas, nesse momento, Alsekida aproximou-se dela e informou-a calmamente de que podia considerar que as suas férias tinham sido prolongadas por mais alguns dias, e todos ficaram contentes por ela não estar ferida. Mas Sigrid estava preocupada com Alquerto, mas Morris tranquilizou-a e informou-a de que o rapaz tinha sido mandado para casa, mas avisou que se Sigrid quisesse ir ver como ele estava, ele ajudaria a desiludi-la. Bem, quando ela começou a convencê-lo de que podia ter chegado lá sozinha, o Morris informou-a calmamente de que ele tinha de fazer alguma coisa, já que tinha estado aqui sentado o tempo todo em que estavam a lidar com este monstro juntos. Mas, no final, quando se sentaram na carruagem, Morris, descontente, comentou que Sigrid tinha enlouquecido se achava que ir sozinha para a batalha era uma boa ideia, e perguntou-se se a rapariga se apercebeu do medo que ele sentiu quando soube do que se passava, porque a guarda chegou a pedir apoio porque se tratava de um verdadeiro demônio, e quando chegou ao local logo após ter sabido do sucedido, descobriu que metade dos cavaleiros estavam mortos ou feridos. E foi-lhe dito que Sigrid foi lá sozinha para salvar Alquerto, e ao fazê-lo, desobedeceu a uma ordem que lhe era inacreditável. E então Sigrid pensou, desculpando-se, que não se importava muito quando entrava em combate, porque podia sempre usar o seu núcleo. Mas ainda não podia contar a ninguém. Mas nesse momento, ao ver a depressão de Sigrid, Morris pediu-lhe que parasse de se desculpar, pois estava surpreendido por ela ser uma pessoa que nunca desobedecia a uma ordem. Mas ele sabia que ela só o tinha feito para salvar a sua amiga, e estava muito contente com isso. E, embora não fosse muito bom em elogios, Maurice estava muito contente por Sigrid ter conseguido salvar os seus camaradas e estarem ambos vivos. E Sigrid ficou surpreendida com essas palavras, pois Morris tinha-a convencido de que o seu comportamento não era mau, porque salvou o seu amigo, e pelo que Maurice disse, foi uma boa escolha. E a rapariga ficou muito feliz. Mas ela explicou a Maurice que tinha tido sorte em conseguir ajuda na forma de Veromund, e por mais que ela não gostasse do homem, era difícil negar que ele era muito talentoso. E ela própria ponderou que, quando era o tipo do cão do imperador, um popular cavaleiro negro, e lembrou-se de como o tinha encontrado uma vez, quando foi presa sob uma falsa acusação. E a única coisa que o homem lhe disse foi que, obviamente, não esperava que lhe acontecesse uma coisa destas. E parece que Sigrid chegou a responder-lhe, mas a sua memória estava muito confusa por causa do choque que tinha sofrido após a acusação. Maurice ofereceu-lhe a mão para sair da carruagem, e ela ficou muito grata pelo gesto, pois quando segurou a mão do rapaz, sentiu-se aliviada e a sua dor pareceu diminuir. Por fim, chegaram ao local desejado, e olhando em volta, Sigrid apercebeu-se de que tinham chegado a um segundo bairro, onde também viviam pessoas comuns, e ficou surpreendida por ser assim que o seu colega vivia. Mas no final, quando chegaram à morada desejada, parece que Alquerto ficou muito surpreendido ao vê-los, embora estivesse feliz por os ver. Mas quando o deixaram entrar, disse-me que tinha ficado curado rapidamente,
mas que teria de usar um gesso durante algum tempo. E depois Sigrid pensou que desejava ter poder suficiente para curar o seu amigo, mas era impossível, por isso ele teve sorte. Mas o rapaz só se perguntava por que é que a primeira guarda tinha tomado para si a vitória sobre o demônio morto. Mas era Sigrid que preocupava Alquerto em primeiro lugar. Morris tentou saber se Alquerto tinha contado a algum dos seus familiares onde se tinha magoado, mas ele informou-os calmamente que não era necessário, pois não queria incomodar os seus familiares. Depois explicou que, de qualquer modo, a sua casa não era na capital e que teria de fazer muito trabalho se quisesse visitar a família. Depois, pensou, sem jeito, que não parecia estar a dizer a verdade a OS amigos, e explicou que não tinha pai, e que por isso era o chefe de família e que tinha 4 irmãos mais novos, e que por isso todos os seus rendimentos iam para as necessidades da família. E uma Sigrid chocada admitiu que nunca se tinha mais apercebido disso, porque Alquerto sempre foi uma pessoa descontraída e gostava de se divertir todos os dias com os seus colegas de trabalho. Mas o homem garantiu a Sigrid que ele ia ficar bem e que começaria a trabalhar assim que se sentisse melhor. Mas Sigrid perguntava-se por que é que a cura de Alquerto tinha demorado muito mais tempo do que a dela. Por isso, informou calmamente os amigos de que já não lhe restava muito tempo e que queria ajudá-los no que fosse possível. E assim, agarrando a rapariga, Morris perguntou-se por que é que ela nunca pensou, nem por um segundo, em viver um pouco mais. E Alquerto confirmou as palavras do seu amigo e disse que, embora não quisessem magoar a rapariga, mas que ela precisava de encontrar um bom curandeiro, mesmo que isso custasse muito dinheiro, estavam dispostos a ajudá-la. Mas, chocada com tal pedido, Sigrid não percebeu o que os amigos queriam dizer. E foi preciso muito tempo para que a rapariga chocada explicasse que parecia que os amigos tinham entendido mal alguma coisa, porque ela nunca tinha dado a impressão de estar doente. E depois, sem jeito, admitiram que pensavam que as suas mudanças se deviam a uma doença. E depois, Sigrid perguntou-se se Alquerto e Morris não teriam já contado a OS outros cavaleiros. Nesse caso, não era de admirar que Marisette se tivesse tornado tão amável com ela. E agora, se pensarem que ela está a fazer batota, é provável que comecem a odiá-la. Mas, nesse momento, foi abordada pelos seus amigos, que prometeram à rapariga que iriam, sem dúvida, corrigir as coisas e assumir a responsabilidade por tal mal-entendido. Acabaram por ter uma longa discussão sobre o que deviam fazer e apenas conversaram, mas já era de noite. Por isso, Sigrid e Maurice estavam de saída. Mas, nesse momento, foi interpelada por Alquerto, que lhe pediu um tempo para falar a sós com Sigrid. E quando ficaram a sós, Alquerto perguntou-lhe por que razão a primeira guarda se tinha apropriado da destruição dos demônios. Mas ela explicou calmamente que o pedido era seu, porque queria manter o segredo. Depois disso, explicou a uma amiga que estava preocupada com a segurança de Sigrid que não queria que ninguém soubesse do seu núcleo. Mas no final, o rapaz desajeitado admitiu que não fazia a mínima ideia do que se passava com a rapariga, mas se não era uma doença, então estava feliz, e agradeceu a Sigrid por o ter salvo. E ela respondeu calmamente que também estava grata por o seu amigo ter sobrevivido.